Gente, hoje nós vamos falar de romantismo no Brasil. Vamos ser românticos agora. Então vou ter que começar com vocês uma musiquinha da minha amiga Marisa Monte. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Então, a gente vai falar de um período onde a gente vai trabalhar com duas passagens, a poesia e a prosa, onde temos autores importantíssimos, José de Alencar, Castro Alves, Casimiro de Abreu. Então a gente vai trabalhar com esses autores e vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. A gente vai falar do indianismo que vai ser muito importante lá no modernismo. Indianismo de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, indianismo de Guarani, indianismo de Juca-Pirama. Também vamos falar de Senhora, vamos falar da Canção do Exílio. Então a gente vai trabalhar o romantismo na sua primeira, na sua segunda, na sua terceira geração, de Álvares de Azevedo, de Castro Alves, Navio Negreiro. Então, a gente vai falar um pouco desse período que marcou e marca até hoje a nossa literatura, um dos principais períodos, e aonde os autores começaram a trabalhar as suas próprias características, fugindo da característica europeia, trazendo a característica brasileira para dentro da prosa e da poesia. Então, eu tenho a palavra romântica, ela é referente a comportamento, comportamentos, gestos. Então, o que é ser romântico? Ser romântico é levar flores, abrir a porta, ser carinhoso, puxar a cadeira sem deixar a mulher cair, para ela sentar, E o romantismo? O romantismo é um movimento que acontece no século XIX. Romantismo é diferente de romântico. Romântico é como uma pessoa é. Romantismo é o período literário. O romantismo no Brasil, ele tem um marco inicial com a publicação de Gonçalves de Magalhães de Suspiros Poéticos. E ele termina com a principal obra do principal autor brasileiro, cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, chamada Maria Machado de Assis. Ou Machado de Assis, em 1881. Essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai dar início ao realismo no Brasil. Começa com a proclamação da República no Brasil. E esse período de proclamação da República é o que vai mexer muito com esse nosso período do romantismo. Quais são as características românticas? Liberdade formal, a liberdade de se escrever, deixar à vontade, o nacionalismo, que é o amor à pátria, Tanto é que a Canção do Exílio, uma passagem da nossa Canção do Exílio, está no nosso hino nacional, O indianismo, que é a valorização do índio como figura importante, como figura pátria, como uma figura dona da terra, Personagens lineares, que tem desenvolvimento único, começa e termina de uma forma única. O sentimentalismo, o amor, o platonismo amoroso, o subjetivismo, o individualismo, a religiosidade, a idealização da mulher, a mulher perfeita, a mulher que todo homem deseja, a fuga da realidade, que eu já falei para vocês dessa fuga da realidade lá no Barroco, a busca da morte, que aí nós vamos ver isso no segundo período literário, no segundo momento do romantismo, ou a segunda geração romântica, que é a fuga da realidade, a busca da morte, o pessimismo. E o romantismo, para nós, é a primeira escola literária brasileira totalmente brasileira, Onde os autores são totalmente autênticos nossos. Então, eu tenho Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e Sousa André dentro da poesia. Dentro da prosa, eu tenho Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, que é um dos autores que mais caem nos vestibulares, Bernardo Guimarães e Manuel Antônio de Almeida.
Aqui, ó, Gonçalves Dias, primeira geração, Alves de Azevedo, segunda, Castro Alves, terceira geração. São os autores que mais caem dentro da poesia. E aí eu tenho Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar dentro da literatura em prosa. Tá? Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Aqui está o trecho que está no nosso hino nacional. Ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, esse trecho está lá no nosso hino nacional. Essa aqui é a poesia da nossa primeira geração romântica, que tem Gonçalves Dias, né? Que aí a gente tem Canção do Exílio, que eu acabei de falar, e Juca Pirama, que é o indianismo e o nacionalismo, tá? Eu tenho Gonçalves de Magalhães. Então esses são os principais autores da primeira geração romântica, que vai exaltar, né, esse amor à pátria, amor à natureza, a valorização do índio no Brasil. Isso é muito importante, essa valorização do nosso índio, que a gente vai ver essa valorização também lá na primeira semana de arte moderna, do modernismo. Tá? E aí eu tenho aqui Juca Pirama, um dos trechos que mais cai no vestibular. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho da selva, na selva cresci. Guerreiros descendentes da tribo Tupi, né? Da tribo punjante, que agora anda errante por fado inconstante, guerreiros nasci. Então Juca Pirama, principalmente esse trecho, é um dos trechos que mais cai dentro do romantismo. E eu tenho a segunda geração romântica, né? Que a poesia, segunda geração, Castro Alves não, Álvares de Azevedo, esse cara aí agora, corta aí, dá para cortar essa parte, tá? E eu tenho, dentro da segunda geração romântica, Álvares de Azevedo, tá? Geração romântica essa que é marcada pelo mal do século, ou byronismo, que é a parte do pessimismo, fala da morte. E eu tenho aqui Noite na Taverna e A Lira dos 20 Anos, que são as principais obras que caem muito no vestibular. Vamos falar de Fagundes Varela também, que trabalha com esse nacionalismo e indianismo e também traz dentro da sua poesia, da segunda geração, dessa poesia que marca o pessimismo predominante, né? Vozes da América, Noturnas e Cantos do Ermo e da Cidade, são poesias importantíssimas. Tá? Casimiro de Abreu, que eu já tinha falado para vocês, e Junqueira Ferreira. E na terceira, que é a poesia de crítica social, que é a principal poesia, eu tenho Castro Alves, o poeta dos escravos. Ele morreu cedo, morreu aos seus 22 anos, mas é um poeta que fala muito sobre isso. Sua principal obra está no livro Espumas Flutuantes, que é Navio Negreiro. Tá? E ele vai falar essa crítica, fazer essa crítica aos escravos, né? Aos escravos não, minto, ele faz a crítica aos escravos, mas aos senhores dos escravos, essa crítica em relação aos escravos, a maneira que escravizavam eles, a maneira que traziam eles da África, o sofrimento, e ele transforma tudo isso num ritmo tão poético que você acaba se sentindo dentro desse navio negreiro. É muito importante, uma poesia muito bonita, tá? Então, agora a gente termina a nossa aula de romantismo. Para a próxima aula a gente começar com Machado de Assis, realismo.